Cadê o povo? Muito bem. Gente, olha, hoje eu quero iniciar com vocês, certo? Com um vídeo, Deus queira que dê certo, certo? E esse vídeo, ele vai falar um pouquinho sobre a importância da máscara, certo? E, de repente, certo? Todo mundo se depara com a máscara, certo? Ixi, é muito ruim, dor de cabeça mesmo, Walter. E você fica se perguntando, por que essa máscara? Qual o efeito dessa máscara, né? E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essa máscara, o que essa máscara tem a nos dizer, certo? Espero que dê certo, né? Vocês estão conseguindo visualizar? Estão conseguindo ver, gente, esse videozinho? Beleza. Eu vou colocar só um pouquinho e vocês vão me dizer se vocês estão escutando, tá certo? Estão escutando? Vocês conseguiram escutar bem direitinho? Não? Então pronto, deixa eu fazer da seguinte forma. Pronto. Achei muito interessante que a minha tia, Valda Maria Santana Braga, falou sobre a máscara, a reflexão que ela fez. E dentro do que ela falou, eu percebi a máscara, ela puxa o nosso nariz para baixo, para dizer que não adianta a gente ter o nariz empinado. Ela puxa o nosso queixo para cima, para dizer que tudo nessa vida, a solução não está para baixo, ela está do alto. Levante a cabeça e perceba. Ela puxa a sua orelha, né, o seu ouvido, as máscaras muitas vezes faz assim com a gente, para dizer que nós precisamos ouvir mais. E ela tampa a nossa boca para nos dizer que precisamos falar menos, ouvir mais, falar menos, não ter o nariz empinado e olhar sempre para o alto. Eu amei essas dicas. Ela dá uma excelente reflexão. Vale a pena. Pense nisso com carinho. Gostaram, gente? Vocês gostaram da reflexão? Bem interessante, né, pessoal? Essa reflexão, ela nos traz uma reflexão bastante interessante. Nós devemos, pessoal, olhar sempre para frente, certo? Seguir em frente, não magoar ninguém, não humilhar ninguém. Nós não somos mais e nem menos do que ninguém, certo? Nós temos que aprender, certo? A escutar mais. Nós temos que aprender a respeitar o outro, a opinião do outro, certo? O falar do outro. Porque muitas vezes eu acho besteira. Ai, fulano tá falando besteira. É a opinião dele. Respeite, certo? E essa história de falar e não escutar o outro, quer dizer que só eu posso, só eu tenho direito, certo? E se você fosse deparar essa máscara, né? Essa coisa chata que nós temos que usar, você saiu de casa, você tem que andar com a máscara, certo? Hoje em dia é moda, né? Ninguém sai de casa sem máscara, até porque agora tem uma multa pega, né? Se você sair na rua sem máscara, você pode pagar até uma multa, certo? E essa máscara, você não vai mais botar batom, você não vai mais andar toda maquiada, que a máscara vai tirar.
certo? Então, essa máscara, ela veio para nos mostrar que nós somos igual a todo mundo, que nós devemos, pessoal, certo? Deixar esse nariz empinado, certo? E baixar mais um pouquinho. Nós temos que ver que o nosso queixo ele tem que estar sempre acima, certo? Nós temos que estar sempre olhando para o futuro, para a nossa vida, para o nosso horizonte. E nós estávamos muito pensando em mim, em mim. Isso não me preocupa com a minha saúde, a saúde dos outros, ó, não me interessa. Interessa sim, porque se o seu vizinho tiver com Covid, você também pode pegar, certo? Então, hoje, existe essa preocupação, sim, com o outro, com o que o outro, se o outro está bem, eu estou bem. Se o outro não estiver bem, eu também não estou bem. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Eu vou iniciar fazendo a frequência, tá bom? Turma do 7º ano A, ok? Eu vou chamar o nome, vocês habilitam o microfone e respondem. Certo? Alan. Presente. Ana Cideli. Ana Gabriele. Presente. Wesley. Presente. Arielle. Gabriel. Wigner. Presente. Giovana. Isabelle Evelyn. Presente. João Mariano. Presente. Rogério. Presente. Júlia. Presente. Lara. Presente, tia. Larissa. Presente. Maria Barreto. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Gabriele. Maria Isabelle. Castelo Branco. Presente, tia. Maria... Oi, amor. A senhora ainda está apresentando a tela. Tá, daqui a pouco eu tiro. Maria Yanara. Presente. Riquelme. Presente. Sétimo ano B. Adriele. Presente. Ana Beatriz Oliveira. Presente. Ana Beatriz Rodrigues. Presente. Cecília. Presente. Geislane. Presente. Patrícia. Presente. Bernadette. Presente. Diego. Laís. Presente. Pablo. Presente. Raikone. Presente. Raíssa. Presente. Walter. Presente. Paulo Vitor. Paulo. Presente. Muito bem. Então, agora, né, gente, vamos lá.
Vamos para a nossa aula de hoje, certo? Como eu falei para vocês, a nossa aula hoje vai ser uma revisão, certo? Do conteúdo já trabalhado no mês de agosto, certo? Quem aqui lembra o que foi trabalhado no mês de agosto? Eu trabalhei o que com vocês em agosto? Alguém lembra? Quem lembra que eu trabalhei com vocês no mês de agosto? Pelo amor de Deus, ninguém lembra? Opa! Gênero lírico, dramático e épico. Perfeito. Foi esse mesmo o conteúdo que eu trabalhei, certo? Bem calmo, certo? Todo mundo ali tirando as suas dúvidas, sem ter agoniação na cabeça de vocês, certo? Então, hoje, eu vou fazer um resumo de tudo que foi trabalhado, dos 3 gêneros, certo? E na próxima semana, nós vamos responder um TD, certo? Desses 3 gêneros. Bem simples também, ok? Então, vamos lá. Hoje, certo? Eu vou trabalhar com vocês, iniciar aqui com esse texto reflexivo. O Pedreiro. Quem gostaria de fazer essa leitura? Pode, Raíssa. A tia tá me escutando? Estou, meu amor. O pedreiro. Um velho pedreiro que construía casas estava pronto para se aposentar. Ele informou o chefe do seu desejo de se aposentar e passar mais tempo com sua família. Ele ainda disse que sentiria falta do salário, mas realmente queria se aposentar. A empresa não seria muito afetada pela saída do pedreiro. Mas o chefe estava triste em ver um bom funcionário partindo, e ele pediu ao pedreiro para trabalhar em mais um projeto como um favor. O pedreiro não gostou, mas acabou concordando. Foi fácil ver que ele não estava entusiasmado com a ideia. Assim, ele prosseguiu fazendo um trabalho de segunda qualidade e usando materiais inadequados. Quando o pedreiro acabou, o chefe veio fazer a inspeção da casa construída. Depois de inspecioná-la, deu a chave da casa ao pedreiro e disse: Esta é a sua casa, é o meu presente para você. O pedreiro ficou muito surpreendido. Que pena! Se ele soubesse que estava construído em sua própria casa, teria feito tudo diferente. Que pena, né, pessoal? Que o que acontece? Como a casa não era minha, certo? Como eu estava doido para me aposentar, eu não estava nem preocupado mais com a empresa, e ele tinha o último projeto, né, para se aposentar, se livrar. O que ele fez? Fez uma péssima casa. Agora eu pergunto a vocês, quem gostaria de comentar? Sobre essa reflexão? Eu posso, tia? Pode, meu amor. Ele só fez mal feita a casa por causa que era o último trabalho dele e ele estava se importando. Mas quando descobriu que era para ele ficou sem graça. Exatamente. Ele ficou, se eu soubesse que a casa era minha, eu tinha feito tudo diferente, certo? E é muito interessante o seguinte, o correto é eu construir qualquer coisa que eu for fazer como se eu fosse fazer para mim, Construí certo? tudo com amor. Com carinho, com cuidado, com responsabilidade, com compromisso, certo? Nunca faça com os outros o que não querem que façam com você. Excelente, certo?
Porque eu não quero uma casa de qualquer jeito, certo? Eu quero uma casa bem feita, eu quero um projeto bem feito, eu quero tudo bem organizado, certo? Porque é minha casa. Então, assim, pessoal, é a nossa educação. Hoje, certo? O professor, ele não está ali no pé do aluno, ele não está ali cobrando a atividade, me dê aí seu caderno para me passar o visto, certo? Não. Hoje, o professor, pode falar, Raíssa. Ô, tia, a senhora sabe dizer quando será o próximo simulado? Quando vai ser? Sim, Não sei ainda, meu amor. certo. Certo? Infelizmente, eu ainda não sei. Então, o que acontece? Nós temos que ter esse compromisso, certo? Essa responsabilidade por tudo que nós vamos fazer, certo? Isso seja no trabalho escolar, em ajudar a minha mãe nas tarefas, as atividades domésticas de casa, tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que fazer com gosto, eu tenho que fazer com carinho, certo? Como se fosse feito para mim, ok? E hoje nós vamos revisar, certo? O nosso conteúdo. Hoje, né, nós vamos revisar o que foi trabalhado. No começo de agosto, eu expliquei para vocês, né, as 5 semanas. O que nós íamos estudar nas 5 semanas? Eu disse para vocês que a gente ia estudar gêneros literários, né? Que eu ia explicar para vocês gênero lírico, dramático e épico. Em seguida, na 4ª semana, que é a semana que nós estamos, eu ia fazer uma revisão, certo? E na 5ª semana, que vai ser a da próxima, né, o comecinho de setembro, vocês iam fazer um TD, certo? E estudar um TD. Foi assim, gente, que eu expliquei para vocês. E assim nós vamos fazer, certo? Essa semana eu estou revisando e na próxima semana a nossa aula vai ser só de responder questões relacionadas a gênero lírico, gênero dramático e gênero épico. Então, o que vocês vão ter que fazer nessa semana? Vocês vão estudar esses três slides que eu passei para vocês, certo? Vão estudar o gênero lírico, o gênero dramático e o gênero épico, certo? Vão estudar para depois, certo? A gente retornar com o exercício que vai ser feito na próxima semana. Então, vamos lá. Quem aqui sabe me dizer o que é o gênero lírico? Que silêncio. O que é o gênero lírico? Quem sabe me dizer? Um de cada vez, gente. O que significa o gênero lírico? Narrador pelo eu lírico. Muito bem. Narrador pelo eu lírico. O que mais, gente? O narrador no eu lírico, né? Ele tem sempre essa expressão do eu lírico. E o que mais? O que mais que significa esse gênero lírico? Expressa emoções, sentimentos. Muito bem, gente. Pessoal, o gênero lírico também, ele trabalha com a musicalidade? Sim, exatamente. O gênero lírico, pessoal, tudo que vocês falaram, vocês estão certíssimo, certo? Ele expressa sentimentos, emoções, certo? Ele trabalha com a musicalidade, isso.
E ele também exalta o eu lírico. Muito bem, exatamente como vocês estão falando. Então vamos lá. Em resumo, o gênero lírico, certo? São poemas líricas, quase sempre escritos em versos e estrofes, certo? E esse gênero, certo? Quando ele trabalha com a poesia, ele trabalha com tudo arrumadinho. Como é que é tudo arrumadinho, tia? É através de versos e estrofes. E esses versos, eles costumam sempre separar. Digamos que eu estou no meu caderno e eu estou escrevendo um poema, certo? Eu escrevo lá um conjunto de estrofe, aí deixo um espaço. Esse espaço, né, é como se eu deixasse uma linha para me fazer outro conjunto de estrofe, certo? Então, esse conjunto de estrofe, ele é o quê? É formado por versos. E esses poemas do gênero lírico, certo? Se eu tivesse eu passasse para vocês escreverem uma poesia relacionada ao gênero lírico, eu ia analisar toda a estrutura da poesia, a forma da poesia, se ela estava arrumadinha, se ela estava organizada, eu ia observar tudo isso, porque tudo isso, né, ia ter um peso maior, ok? Existe a predominância da subjetividade, certo? Registrando emoções, sentimentos, certo? Ou seja, expressa algo, certo? Expressa algum sentimento. Em geral, expressa a visão do eu, certo? Como bem foi colocado. A visão do eu sobre o mundo e sobre si próprio, certo? Ele trabalha essa visão, certo? Esse sentimento, essa expressão de sentimento do eu. O texto lírico, né? Quem poderia fazer essa leitura para mim? Sobre o texto lírico. Show, pode fazer, Isabelle. Tá me escutando, tia? Estou, meu amor. O texto lírico. No texto lírico, predomina o uso da primeira pessoa gramatical. Há um... Que é isso, tia, depois de A1? Vou aumentar mais o zoom, viu? Tá. Melhorou? Aham. Há um eu, ou um sujeito poético que exprime sentimentos e emoções. É, por isso, um texto muito pessoal e subjetivo, onde as palavras formam combinações surpreendentes, não só ao nível dos sons e dos ritmos, mas também ao nível dos seus significados. O texto lírico normalmente está escrito em versos e, por vezes, é rico em figuras de estilo que embelezam o poema. Perfeito. Então, o que acontece? É tudo que foi falado, certo? Trabalha a primeira pessoa gramatical, utiliza a expressão do eu lírico, certo? Está relacionado em versos, que cada verso é uma linha, certo? E quando eu estou falando em poema, em poesia, eu não utilizo linhas, e sim versos. E esses versos, né, isso aqui vocês vão levar para a vida toda de vocês, certo? Sempre vai ser versos, é um conjunto, né, forma um conjunto de estrofes, certo? E que existe, pode existir até 7 versos em uma estrofe, em uma única estrofe, certo? Fica muito a critério do autor, de quem está escrevendo, ok? Quem sabe me dizer o que é um gênero dramático? Gênero que trabalha o drama, sei lá. Isso, gênero que trabalha o drama. Pronto, muito bem. Mas o que é um gênero dramático relacionado à tragédia? Pode sim, Isabelle.
Tia, pelo que eu acho, o gênero dramático relacionado à tragédia é meio quando ele expressa drama junto com cenas de tragédias, entre várias outras cenas com drama contendo tragédia ao mesmo tempo. Exatamente, exatamente. Aí existe também o medo, existe a tristeza, existe a dor, o sofrimento. Exatamente. Tudo isso está dentro da tragédia. E a comédia, gente? Como é que eu identifico o gênero dramático na comédia? Quando ela tem a sensação de nos fazer rir, Isso. Fato de pavor, exatamente. Sim, sim. A comédia, ela tem sim essa sensação de alegria, de satisfação, de divertimento, de trazer algo divertido, certo? Muito bem. O que significa o gênero? Sim. O que significa o gênero dramático relacionado ao alto? Isso aqui está voltado a quê, gente? Ao alto. Eu expliquei na aula relacionada ao gênero dramático. O que significa o gênero dramático alto? Vocês lembram? Está relacionado, gente, a peças teatrais relacionado à religião, certo? Voltado mais para a religião, ok? E a farsa está voltado a quê? A farsa é quando tem show, Isabel. A farsa é quando tem a união da tragédia com a comédia, certo? Aí junta a tragédia e a comédia, forma-se a farsa, ok? Então vamos aqui. Alguém aqui pode me dizer um exemplo de um filme, de um teatro relacionado à tragédia? Digam para mim. Não, não estou ouvindo. Um filme ou uma novela ou um teatro relacionado à tragédia, Isabel. Tia, assim, filme e teatro, eu não lembro, mas de música eu sei que tem uma que já diz meio que o nome, né? Total, que é tragédia, que contém a história de amor e depois vem uma tragédia muito triste. Certo? Pode ser, exatamente. Você já disse tudo. Muito bem. Mais alguém? Pode falar. Paulo, pode falar, amor. Comédia, gente. Ô, E tia, comédia? Oi. o Paulo, ele já colocou no chat. Foi ouvir, porque eu queria escutar a voz dele. Minha mãe é uma peça, certo. O que mais? Eita, Mundo Bom? Sim, sim. Pode ser considerado, sim, uma comédia, certo? Show. Show de bola. Certo. Os Patetas, isso. Está tudo relacionado à comédia. Os Passa, sim, sim. 31 Dálmatas, Shaolin do Sertão, demais, demais, demais. Exatamente. Agora um filme, gente, relacionado ao alto. Alto. Um filme relacionado ao alto. Eu acabei de dizer o que é o alto, gente. O que é o alto?
Está relacionado a quê, gente? Que eu falei para Religião? você. Religião, exatamente. Então, digam para mim uma peça, coisas de religião, exatamente, exatamente. Pois me digam aí um filme, uma peça, até uma música relacionada à religião. Os 10 mandamentos, exatamente. Sim, sim, sim. Certo? Deu para vocês entenderem, né? Sim, exatamente, Isabelle. E a música, né, que a Isabelle comentou aqui, entra na farsa, que é Arca de Noé, sim. Messias o Menino, Paixão de Cristo, exatamente. E a farsa, ela entra o quê? A tragédia mais a comédia, certo? Exatamente. Show, show. Gênero dramático, nesse tipo de gênero, vigora a exalação do eu, certo? Onde o autor fala de amor, de saudade, da morte, da solidão, despertando o lado emocional do leitor. O gênero dramático se divide em tragédia, comédia, farsa e alto, certo? Então, ele se divide nesses daí que já foi comentado com vocês, certo? E eu posso resumir, certo? Que o gênero dramático, ele é considerado como uma forma, e ele pode estar na tragédia, na comédia e no drama, certo? Ele pode estar num desses três gêneros. Ele também pode ser escrito em prosa ou em versos, certo? Está sempre sendo representado por autores, uma fusão de subjetividade e objetividade, expressa algo, certo? Sempre vai expressar algo, e existe a representação dos conflitos humanos, mediante ensinações feitas por atores que se valem de diálogos e monólogos, certo? E existe também o catarse. Esse catarse, ele está relacionado nas tragédias, desencadeava sentimentos de terror ou piedade. Ao final, ocorria a purificação desses sentimentos. Então, eram autores, né, que era ruim, só tinha aquele ar de sentimento, aquela raiva no seu coração, mas no fim, certo? No desenrolar da história, chegou no fim da história, ele se purifica, certo? Ele se arrepende e se transforma em uma pessoa boa. E muitas vezes você diz o seguinte: tão engraçado, tão ruim, e tá aí, se purificou, certo? Mas as pessoas mudam, certo, gente? Então, aquele lado ruim, traiçoeiro, triste, certo? Daquele personagem, ele conseguiu se purificar, certo? E essa purificação fez com que ele se transformasse em um personagem, né, lá no seguinte, bom, ok? E, por fim, né, o gênero épico. Quem é que lembra o que é o gênero épico? São gêneros antigos? Isso. Gêneros, textos bem antigos. E ele, o que mais, gente? São gêneros Sim, antigos. sim. O Harry Potter, que ele está relacionado Sim. também a lendas, a mitologia, certo? Então, são textos que pode ter o real, como também pode ter o imaginário, certo? Ele utiliza, pode falar, Raíssa. Ô tia, o gênero épico são textos que eles podem ter o real e o imaginário? Isso, exatamente. Exatamente. Perfeito. Certo? E vocês podem observar que até aí na imagem, gente, é algo bem antigo, certo? É algo assim que você vê, né, que é algo bem... Sim, sim, sim. Mas, afinal de contas, o que é um gênero épico, certo? É um gênero literário,
considerado a mais antiga manifestação literária, certo? Retrata acontecimentos grandiosos, sejam fatos históricos reais, lendários ou mitológicos, certo? Então, ele pode ser relacionado... Sim, Raíssa, sim. É um gênero épico, sim. Como quando eu falo acontecimentos grandiosos, esses acontecimentos grandiosos, tanto pode ser histórias reais, como pode ser histórias imaginárias, como pode ser histórias relacionadas a lendas, como pode ser história relacionada à mitologia. Ok? Dúvida, gente? Sim, Hércules também, certo? Pode ser considerado, sim. Não tem nenhuma pergunta, é? Sim, Maria Barreto. Pode ser considerado, sim. Que bom, né, Paulo? Então, vamos lá. Gênero épico, em resumo, para ficar tudo assim esclarecido na cabeça de vocês, são elementos constitutivos do gênero épico. Existe o assunto, o tema e a mensagem, certo? Mas, tia, o que é mesmo o assunto, tia? O assunto é uma espécie de resumo, aquele que é bem resumido, certo? Do enredo. O exemplo, um homem rico que saía para matar pessoas na rua com seu carro, apenas para relaxar. Olha que pessoa ruim, né, gente? Podemos dizer? Então, esse tema, esse assunto é o resumo. E o tema eu vou tirar do resumo, certo? Que no caso aqui é a violência. E a mensagem, eu vou pegar o assunto e o tema e vou tirar a mensagem. Vou tirar uma frase que sintetiza o texto. Aí eu trouxe aqui. A violência está onde não se espera que ela esteja, certo? Então, em cima fala da crueldade, certo? Do homem. O tema, ele sintetiza a violência. E a mensagem, eu tiro uma mensagem de tudo que foi trabalhado. E assim, gente, foi a nossa revisão. Alguém tem alguma dúvida? Não? Que coisa boa. Então, o que é que vocês vão fazer, né, esse final de semana? Vocês vão estudar os 3 gêneros. Eu tenho esses 3 slides detalhados para vocês no Classroom. Vocês vão estudar e na próxima semana vocês vão responder um TD, certo? E esse TD, nós vamos fazer aqui como se fosse uma gincana, certo? Então, boa tarde, boa semana e até terça-feira, porque segunda não vai ter aula, tá certo? Tchau, tchau. Até segunda. Tchau, meus amores.